Opa, tudo bem? Eu sou o Alex e seja bem-vindo ao 44º episódio da nossa série de Cities Skylines 2, na cidade de Oklahoma, onde nesse episódio nós vamos dividir ele em duas partes. A primeira parte eu quero repassar alguns ajustes que eu fiz no mapa entre o episódio anterior e esse, e a segunda parte vamos traçar os objetivos que a gente precisa concluir até o episódio 49. Por que isso? Eu quero fazer do episódio 50 um episódio especial para nossa série. A minha ideia é fazer alguma coisa como se fosse um tour, repassando os locais do mapa, para registrar esse momento, esse marco de 50 episódios. E quando eu recebi o comentário do Lincoln perguntando se eu ia disponibilizar o mapa para download, eu não tinha pensado sobre isso em fazer no meio da série, mas como foi uma solicitação nos comentários, eu acho uma ideia válida. Também deixe nos comentários o que você acha sobre isso. A minha ideia é finalizar tudo que a gente tem construído nessa parte do mapa antes de começar a desenvolver uma nova região e disponibilizar esse mapa no Paradox Mod junto do episódio 50. Eu ainda não sei como fazer isso, eu tenho que descobrir como disponibilizar o mapa no Paradox Mod. Eu sei que tem como, mas eu não sei como fazer ainda. Então tem esse detalhe que eu preciso descobrir para poder colocar lá no episódio 50 ele feito. Então, vindo aqui para o mapa, o que nós fizemos do último episódio para esse, tá? Se você for olhar o mapa aqui por cima, a mudança mais drástica que eu fiz aqui foi em decorar as partes verdes. A gente veio fazendo muito isso nos últimos episódios, que foi só colocando os carvalhos em volta, principalmente dessa parte aqui, e tinha ficado bastante áreas em aberto. Então eu minimizei um pouco essas áreas. Tem alguns pontos aqui que a gente precisa ainda fazer. Vamos fazendo aos poucos, conforme for passando os episódios. A minha ideia não é mais fazer um episódio dedicado a decorar as rodovias, como eu comentei em alguns momentos. Eu não quero mais fazer isso porque ia ficar um conteúdo muito repetitivo, mas a minha ideia é fazendo isso aos poucos para a gente chegar lá no episódio 50 com isso concluído. Então, quais foram as partes que eu trabalhei aqui, né? Se a gente começar desde o começo do mapa, eu preenchi um pouco mais perto da rodovia aqui, preenchi um pouco mais esse meio aqui eu acho que eu mexi alguma coisa também. Aqui onde a gente fez o último episódio, o lago, não fiz nenhuma alteração a princípio, e aí chegando aqui a gente já tem uma alteração maior, né? Toda essa montanha aqui eu preenchi de áreas verde. Então se a gente olhar aqui, quem tá vindo da rodovia agora tem uma boa área de mata em volta. A minha ideia foi tentar fazer alguma coisa como se aqui tudo fosse uma floresta ou uma área de mata verde e tivesse passado pela rodovia por aqui, abrindo o caminho, né? Eu tentei imaginar alguma coisa assim. Então eu fiz bem preenchido a área verde em volta. Então toda essa área aqui em volta eu preenchi até aqui, eu fiz isso. Aqui eu já não fiz porque essa área a gente tem que trabalhar nela ainda. Trabalhei um pouco nessa montanha aqui bem na entrada do distrito 1, então eu mexi um pouco aqui no relevo, nas árvores, tudo mais. Aqui também, voltando aqui nessa parte de trás, nessa interseção aqui, pelo que eu me recordo, e eu acho que eu fiz isso em vários pontos da cidade, que foi mexer em ângulo de rua. Então essa descida aqui eu tentei deixar um pouquinho mais suave, a subida aqui também, algumas curvas eu acabei ajustando. Eu acho que eu mexi um pouco nessa curva aqui. Aqui eu tenho certeza que eu fiz essas duas faixas saindo um pouco mais suave aqui, mexendo um pouco na descida também e vindo até aqui, né? Então a gente trabalhou bem nessa interseção aqui na parte de angulação e de inclinação das rodovias. Fiz uma parede de contenção com uma área verde aqui em cima, aqui também preenchi esses cantos aqui também sempre com pedras, imaginando que elas estão segurando as estruturas das rodovias e das pontes e tudo mais. Então ficou uma área bem preenchida nessa parte aqui. Aqui também preenchi tudo isso em volta até chegar nessa região aqui, onde eu também mexi aqui na área verde, coloquei algumas árvores nessa interseção de trens aqui. Vindo aqui para nossa cidade do distrito 3, eu também mexi nessa área verde. Quando eu comento que eu mexi, eu tô querendo dizer que eu preenchi de área verde aqui, né? Então eu trabalhei também para completar essa região. Fiz uma parede de contenção aqui também de pedras. A gente coloca a parede, usei
a superfície que eu comentei no episódio anterior. Eu tô tentando aplicá-la um pouquinho mais, que eu achei interessante. Ela traz um pouco dessas pedras e dessas terras aqui para tirar um pouco do verde. Então fiz isso até aqui na frente aqui, ó, até essa parte aqui eu fiz isso com essa parede. Daí chegou aqui eu também já fiz um pouco de parede de contenção, e chegando aqui eu mexi um pouquinho. Eu trouxe aqui alguns pinheiros como se fosse uma extensão dessa área verde para cá também. Coloquei uma grade aqui em volta desses trilhos, ó. Tem toda uma grade aqui de proteção para os passageiros, então tá até aqui. Aqui do outro lado aqui também já tem uma grade de proteção para as pessoas não acessar os trilhos de trem, ela vem até aqui. Eu tinha esquecido de colocar isso quando eu fiz essa parte, então já fiz dessa vez aqui e preenchi essa área. Então tem tudo essa região aqui também já completa, né? E foi mais isso que eu fiz aqui. Agora continuando perto das ferrovias aqui, né? Também essa área verde, e aqui também eu completei ela, só tinha carvalho antes, então preenchemos toda essa área aqui. Chegando aqui, o que eu estava notando nessa região que eu precisei fazer um ajuste também? As pessoas que moravam nessa parte aqui, elas tinham que ou ir andando até esse local para pegar o bonde aqui, ou elas tinham que usar algum outro tipo de transporte. Elas teriam que vir andando para cá, tentar vir aqui, alguma coisa assim. Então o que eu fiz? Eu fiz um caminho de pedestre, se você observar está sendo bem utilizado aqui. Esse caminho de pedestre chega nesse local e eu adicionei mais uma parada de bonde aqui. Porque a gente só tinha uma parada nessa plataforma aqui e tinha uma parada nessa plataforma aqui. Então só tinha essas duas, uma distância muito longa. As pessoas que moravam aqui, que tem uma concentração grande de pessoas devido aos prédios que a gente tem nessa região, ou até mesmo as pessoas que moravam nesse lado, não estava tendo um acesso fácil para essa linha de bonde. Então agora, com duas passarelas aqui e uma parada de bonde a mais, tem bastante gente utilizando. Está sendo um ponto de bastante uso aqui para as pessoas, tanto desse lado quanto esse lado. Um ajuste também que já faz uma diferença grande. E aí a gente continuou completando a parte verde aqui em volta. Aqui também a gente completou em volta aqui e chegamos nessa área. Daí eu também decorei um pouquinho mais. Primeiramente a gente preencheu a área verde atrás das casas. Aqui já fizemos uma decoração um pouquinho mais suave, com menos árvores densas, né? E aí tem uma parede de pedra para quem vem de trem aqui, né? Ou quem tá vindo da rodovia. E aí chega nesse caminho aqui, ó, do trem, que ele passa por aqui para chegar na nossa estação da universidade. Tem essa parede de pedra de contenção aqui toda, que eu também fiz atrás dessas casas aqui, né? Um caminho de pedestre continua o mesmo. Ficou interessante que o pilar tá saindo do meio das pedras aqui. Achei esse detalhe também bem interessante. Então tem um caminho de trem preenchendo aqui. Agora que eu vi que a gente pode melhorar um pouco essa parte do terreno aqui, eu acho que eu mexi e acabou dando essa diferença, mas eu posso ajustar isso em breve. E ficou essa parte da universidade com essa decoração aqui agora. Continuando sempre preenchendo em área verde, aqui ainda está em aberto, não sei o que fazer nessa parte. Não acho que só mata aqui seria interessante, alguma outra coisa poderia agregar valor nessa região sem problemas. E aí chegando aqui a gente continuou preenchendo, mexi um pouco no terreno também, para não ficar só pontes aqui, então tem como se fosse uma inclinação da superfície aqui e deixei as pontes só para passar uma por cima da outra, então isso também dá uma decoração legal para ser feita. E aí chegando aqui tem o trilho de trem passando por esse lado, alguns morros e montanhas, né? Como eu comentei, essa avenida, a minha ideia é ligar ela com a ilha futuramente, essa avenida aqui também, ligar para cá. Eu imagino que a gente vai ter que fazer alguma coisa, por exemplo, com essa avenida vindo até a ilha, essa ponta da avenida vindo para cá também e essa ponta vindo para cá. E aí aqui vai ter alguma interseção dessas avenidas e a gente vai ter que pensar também que esses locais têm que comunicar com a rodovia. Aqui vai ter um local bem denso de interseção também, que eu imagino. Porque se a gente for olhar, essa avenida vai dar acesso ao Distrito 3. Essa avenida eu imagino que a gente vai ter acesso à universidade
cidade, mas vai ser uma avenida que vai ter uma continuação para cá. E aí o que for construir aqui vai ter pessoas da ilha vindo para cá. Eu imagino que aqui seja o aeroporto ou algo assim. E aqui vai ser uma avenida mais direta com a universidade. Então essas 3 ligações a gente vai ter que fazer no futuro. Então vai ter bastante trabalho nessa parte aqui, além dos trens e tudo mais. Então eu continuei preenchendo a área verde aqui em volta, vindo até essa parte aqui. E além disso, de ajuste que eu tô tentando me recordar que eu fiz aqui também, a gente vem nesse lado aqui, ó. Eu também fiz a parte da área verde, preenchendo com mais árvores, mas chegando aqui eu fiz um acesso na rodovia, porque eu percebi que essa rodovia estava sendo muito pouco utilizado, não estava tendo tanto uso, não tinha um movimento de carros vindo para cá, então pensei que o que eu poderia fazer para dar mais utilidade nessa rodovia. Então eu fiz um acesso aqui, quem está vindo pode vir para cá e acessar essa avenida agora, ou quem está saindo dessa avenida tem 2 opções agora. Ele pode virar à direita, como está vindo essa maioria de carros aqui está sendo bem mais utilizado do que aqui a princípio. Ele pode vir reto para acessar aqui e vir para esse lado da rodovia, ou ele pode virar à esquerda e acessar por aqui para ou descer aqui e continuar para aquele canto da indústria, ou ele vai reto aqui para dentro da indústria, né? Ele tem essas 2 opções. E o que tem de falho nessa parte aqui, tá? Uma curva muito fechada, eu acho que a gente poderia melhorar isso vendo aqui agora, e a matemática das faixas. Mas o que acontece? Para mim fazer uma matemática das faixas ideal aqui, por exemplo, aqui teria que transformar em 2 entradas, e aí essas 2 teria que vir aqui, e aqui teria que ter uma faixa a mais para receber 2 faixas desse local. Rodovias com 6 faixas ainda não tem, então eu teria que transformar em 2, depois virar uma, e aí aqui continuar da maneira que tá. Como o fluxo de carro é muito baixo nessa região, eu não estou vendo necessidade de aplicar a matemática das faixas aqui. Seria o ideal, mas vamos acompanhar se vai ter um fluxo grande de carros. Eu apliquei a matemática das faixas aqui, fiz um acesso aqui, que ele vai sair e aí ele pode descer aqui. Aqui eu consegui aplicar, mas por exemplo aqui, para mim ter 2 saídas que eu consiga depois dessas 2 virar uma em cada uma aqui, né? Esse trecho teria que ser 2. Posso até representar ele aqui agora, teria que ser assim. Eu teria que ter, ao invés de 3, 4 faixas aqui nessa avenida. E aí uma avenida com 4 faixas aqui sem um bonde não teria como também. Então eu acabei ficando limitado. Dessa maneira está funcionando. Aqui não tem engarrafamento a princípio. A pessoa já vira aqui. Se ela quer ir para a esquerda, ela vai e ela já acessa aqui. Se ela quer ir reto, ela vai. Aqui, como tem pouco uso, não acontece de carro ficar parado nesse local para ficar parado até esse ponto e depois travar essa saída. Eu não vi acontecer isso em nenhum momento. Então isso daqui está funcionando bem, está dando um movimento para essa área interessante. E aí aqui na parte industrial, a única coisa que eu fiz foi um acesso aqui, ó. Eu criei essa ponte porque tinha muito carro de lixo saindo daqui, vindo até aqui para acessar aqui. Quando eu estava mexendo aqui, se eu não tirasse os cruzamentos da avenida aqui, tinha muito caminhão de lixo saindo, vindo até aqui, cruzando a avenida aqui para pegar esse acesso, fazer esse retorno e ir para lá. Ele tinha que sair daqui para cá, fazendo toda essa volta. Então eu criei essa ponte aqui, um acesso com essa rua, e aí o caminhão de lixo que está aqui, que queira vir para esse lado, ele já acessa por aqui. Como eu comentei, a minha ideia é desenvolver essa parte industrial em breve e completar com mais indústrias nessa parte, talvez, ou algum outro serviço que vá fazer mais sentido ter algumas pontes aqui. Inclusive eu tenho que rever o número de trens aqui, isso daqui tem que passar pelo ajuste da área industrial com certeza. Um outro ponto de ajuste que eu fiz aqui também foi essa passarela aqui, nessa entrada do Distrito 1, onde a gente chega bem em frente à nossa prefeitura principal. As pessoas que moram nessa região estão andando bastante por aqui, ó. Tem bastante movimento de pessoas. E o que estava acontecendo? A pessoa ela tinha que sair daqui, usar essa passarela aqui
para poder chegar até aqui, vir andando até essa parte e acessar esse ponto do bonde. O que que eu fiz? Eu fiz uma passagem aqui que, se a pessoa estiver andando tanto desse lado, ela pode atravessar a faixa aqui sem problemas, ou se ela estiver vindo desse lado, ela já vai poder subir por aqui, andar até aqui, ó, com uma passarela ela já chega desse lado e ela tem um acesso mais fácil para aquele ponto do bonde, ou até mesmo para ela continuar aqui e vir andando para esse lado, andando até essa faixa aqui para pegar esse outro ponto de bonde. Tem uma opção mais rápida aqui para ela chegar nessa região. Achei bem válido. Aproveitei e fiz uma ligação daqui até aqui. A pessoa que queira atravessar essa faixa de pedestres e queira vir para esse lado, antes ela tinha que dar toda essa volta aqui, ó, ela tinha que andar até aqui para acessar por aqui, que a gente tem um caminho de pedestres, e vir para cá. Então agora ela já atravessa aqui, anda até aqui, tem um acesso bem fácil nessa região. Uns detalhes também que eu fiz aqui nessa parte. E esses foram os pontos aqui que eu preenchi nessa área. Só para a gente fazer uma parte junta aqui, eu deixei essa parte em aberto. Quando eu comento que eu preenchi a mata ali, fiz o que eu estava fazendo. A gente tinha deixado só o espaço com o carvalho, já determinando o local que ia ter a área verde. Então o que eu fiz a princípio? Primeiramente, aonde dava para colocar mais carvalhos, eu acabava colocando um ou outro a mais, tá? Sem problemas. Aí eu pegava o plátano de Londres e preenchia as áreas em aberto, sem essa opção aqui de aderir à superfície, para não ficar uma árvore em cima da outra. Por exemplo, se eu aderir aqui, ó, se eu quiser colocar uma árvore em cima da outra, eu consigo. Se eu desativar essa opção, ele já não deixa, ele só vai colocar onde está a superfície do solo mesmo. Então eu usava os plátanos de Londres para preencher no meio dos carvalhos, para deixar uma mata mais completa, mais preenchida, né, mais densa. Depois disso, eu vinha com a tilia para trazer uma árvore de uma cor um pouco diferente, não ficar um verde tão escuro, né? Ela é um pouquinho mais claro do que as outras. O que eu fazia também em algumas outras partes, eu selecionava tanto essa árvore anciã quanto a árvore maduro aqui, porque se a gente pegar o plátano de Londres, eu vou fazer nessa área, se eu for colocando aqui, ó, tá vendo que tem um mais baixo e um mais alto? O mais alto ele tá no nível anciã e o mais baixo tá no nível maduro. Na mesma árvore você tem uma diferença de altura. Isso daqui também é interessante estar utilizando. Então eu preenchia com essas tilias em alguns espaços que estavam em aberto para dar essa diferença de cor. Depois pegava esse pedregulho aleatório e aí ia colocando em alguns locais que permitia colocar eles, para também tirar um pouco do verde, trazer um pouco de cinza, também quebrar um pouco dessa cor verde tão forte, né? E depois, com essas rochas aleatórias, aí eu vinha com colocar vários, colocava um pincel um pouco menor aqui, com uma porcentagem menor, e aí colocava esses pedregulhos um pouco menor aqui também para tirar um pouco do verde, né? E dessa forma eu ia preenchendo toda a área. Então foi mais ou menos esse conceito. Às vezes eu usava também nessas árvores aqui do tema europeu o amieiro, eu acabava colocando um ou outro, mas usei pouco dessa última vez, mas eu costumo usar essa árvore também, porque as árvores têm uma questão. Por exemplo, esse abeto, ele é até uma árvore legal, ou por exemplo, tem aqui, ó, esse choupo aqui também, que é uma árvore legal da gente colocar, que é essa daqui, ó. Mas se você for afastando desse choupo aqui, ó, tá vendo que ele praticamente some e as outras árvores aqui já não some, o carvalho, a tilia, plátano aqui também. Então isso eu levo em consideração, uma árvore que não suma tanto conforme você for tirando o zoom, né? Isso daí é um pouquinho estranho, eu não sei se tem uma configuração que eu possa melhorar isso, mas eu não uso. E o abeto também, eu acho que não combina tanto com essas árvores. Aqui tem uns abetos aleatórios no meio, né? Colocar tipo um abeto aqui, outro aqui assim. Acho uma árvore escura como o carvalho
e aí fica uma cor muito forte, né? Mas a princípio foi isso. Então, passado por todas as atualizações que foram feitas entre o último episódio e esse, vamos para a segunda parte do vídeo, que vamos traçar alguns objetivos para ser alcançado para chegar no episódio 50 com essa parte, essa região aqui concluída. No final do último episódio, eu tinha comentado que eu queria revisar o mapa para ver se eu encontrava algum ponto que eu precisava ajustar para a gente fazer esse ajuste nesse episódio e partir para concluir outras áreas sem ter que parar no meio do caminho. Eu encontrei um ponto aqui que a gente precisa ajustar, porém não é ideal que eu mexa nele agora. Se a gente olhar aqui no painel de água, nós podemos observar que o consumo de água está muito mais alto do que a gente está produzindo, então a gente está captando pouca água no nosso mapa aqui, principalmente nessa região que a gente fez a concentração da captação de água. O tratamento de esgoto é a mesma questão, a gente está processando menos do que a gente está produzindo, então a gente está tendo que exportar esse esgoto para ser processado em outro local. Isso também não é bom, porque tanto o comércio para a gente importar água quanto a exportação de esgoto para ser processado fora do mapa nos gera um custo. Então, se a gente conseguir tanto captar mais água para disponibilizar mais água, tanto para processar mais esgoto, a gente vai acabar lucrando mais, porque a gente não precisa comprar esse serviço de fora. Esse ponto eu tinha pensado em focar ele para a gente resolver nesse episódio. Porém, o que acontece? O nosso setor industrial, ele precisa passar por algum ajuste, precisa expandir, principalmente pela questão que a gente está com 13,8% de desemprego, então a gente precisa ter mais indústrias no nosso mapa para que esse desemprego caia e tente chegar abaixo de 1% de desemprego, que seria o ideal. Quando a gente vir aumentar a área industrial, nós vamos ter mais indústria, nós vamos precisar de mais água, nós vamos gerar mais esgoto, e aí a gente teria que rever qualquer coisa que a gente fosse fazer nessa parte, porque o tratamento de esgoto está aqui. A minha ideia nessa região é focar ela, um lado com tratamento de esgoto, outro lado com essa parte do lixo, e aqui as estações de trem também é uma coisa que eu estava verificando que a gente vai ter que rever. Essas duas estações são para os trens de passageiros da nossa cidade. Aqui já tem 10 veículos em uso e aqui tem 14. Então a gente já está quase no limite de trem para rodar pelo mapa. Conforme a gente for expandindo nossa cidade, nós vamos precisar de mais trem, nós vamos precisar de uma outra estação dessa. Então a minha ideia para essa região, para esse distrito de serviço, é fazer o que? Deixar mais uma estação de trem aqui, refazer essa parte. Estou com uma ideia, eu quero testar para ver se vai dar certo nessa região aqui. Fazer metade dela com tratamento de esgoto bem robusto, com talvez mais uma estação dessa, e a outra parte com o lixo aqui para ser tratado. Talvez colocar esse lixo aqui em cima por causa da poluição, ao invés de colocar aqui, rever essa parte aqui. Mas como a gente tem que expandir a nossa área industrial, qualquer coisa que eu dimensione o tratamento de esgoto, em breve esse tratamento de esgoto vai ter que passar por um ajuste de novo, porque a gente vai aumentar o número de indústrias. E eu não queria fazer um ajuste aqui no tratamento de esgoto ou na captação de água baseado numa super dimensão do sistema ou em algum número que a gente não alcançou ainda. Eu prefiro desenvolver aquela parte e depois voltar aqui. Inclusive, a gente tem que terminar o Distrito 4, que também é uma outra coisa pendente que a gente vai ter que dedicar um episódio para terminar essa parte aqui, decorar ele, e o aumento de população que com certeza vai vir. Então, aumentando a população, a gente vai precisar de mais água, mais esgoto, e aí a gente também teria que rever. Então, o ideal para essa parte aqui vai ser primeiro finalizar a indústria, primeiro finalizar o Distrito 4, para depois a gente finalizar essa parte aqui. O que eu posso fazer nessa etapa aqui que nós estamos agora é vir no painel aqui de serviço, a parte de água está com orçamento de 70%. Vamos aumentar ele aqui para uns 90% para que as nossas usinas de tratamento de esgoto e as nossas bombas aqui de água, eles trabalhem melhor
e melhorem aqui o nosso painel, ó. Já resolveu a maior parte do problema, né? Nós estamos processando aqui quase todo o esgoto e nós estamos produzindo uma grande quantidade de água. Estamos até começando a exportar, então esse valor aqui vai acabar compensando aquele aumento ali. Mas a ideia é a gente organizar essa parte aqui pensando numa estação de tratamento de esgoto aqui bem elaborada aqui e tudo mais, como eu comentei. Então isso daqui é uma pendência que a gente tem que acertar em breve para finalizar nosso mapa. A outra pendência aqui é no distrito 4. O que acontece aqui, tá? Primeiramente, a gente tem que decorar essa parte. Decoração, eu queria aguardar um pouco mais para deixar a imaginação florir aqui, a gente ter ideias legais e preencher essa área. A primeira ideia aqui vai ser a gente tirar essa faculdade, nós vamos tirá-la daqui, que é uma coisa que está pendente. Nós vamos ter que expandir essa avenida até essa parte, então vamos ter que tirar esses prédios aqui, vamos reposicionar, colocar mais prédios nessa região. Essa escola, a minha ideia é colocar nessa parte aqui para ficar mais perto do transporte público, acho que vai fazer mais sentido. Talvez aqui embaixo fazer uma área de casa seja interessante. Tem bastante local para a gente preencher aqui. Neste lado aqui a gente tem que mexer um pouco no morro, né? Nós estamos aqui com o nosso pátio de bondes. Se não mexer com o morro, a gente teria que talvez reposicionar esse pátio de bondes. Vamos ter que refazer essa parte, mas aqui com certeza eu não quero colocar prédios, tá? Vamos deixar só a torre aqui com esse caminho de terra, talvez fazer um parque com vários caminhos de pedestre para as pessoas caminharem por aqui. Futuramente a gente fazer uma ponte de pedestres para aquele lado, alguma coisa assim, tá? Mas aqui no distrito 4, um outro ponto que a gente tem que resolver no nosso mapa, além de finalizar essa área, é essa parte da mineração. O que acontece? Essa mineração aqui, se a gente olhar no painel de produção, nós temos aqui a produção de metais, que a gente já está em déficit. A produção de carvão tá boa, não é um problema, e a produção de pedra tá muito em déficit. A gente teria que melhorar muito essa produção de pedra. Então, expandir essa área vai ser mais do que fundamental. E desde o início a minha ideia é que isso não fique aqui. E como eu não quero que isso fique aqui, nós teríamos que deletar essas indústrias e colocá-la no novo local. Lá no começo da série, quando eu comecei a planejar esse mapa, a minha ideia era que essa mineração fosse nessa parte, porque aqui tem como se fosse um vale, né? A minha ideia era fazer a mineração nesse vale aqui. Acabei desistindo dessa ideia porque eu acho que aqui a gente pode fazer como se fosse um local de alta densidade, um local de casas de luxo, colocar mansões aqui. Então isso é plano para muito futuro, tá? Então isso daí eu não pretendo comentar tanto agora, mas foi o que fez desistir de colocar essa mineração lá. Depois, conforme a gente foi expandindo o mapa, as áreas que a gente tinha aqui acabaram que ficaram todo preenchida com outras coisas, então não tem mais espaço para mineração nessa parte do mapa. Aqui, como eu comentei, eu imagino uma área muito densa de prédios, então não vai sobrar espaço para mineração aqui. Aqui também não sobraria espaço para o que eu quero fazer nessa região. O local que tinha sobrado seria essa ilha. A minha ideia a princípio seria colocar mineração nessa ilha, colocar produção de petróleo nessa ilha e fazer produção de energia nessa ilha também. E o espaço que sobrasse, colocar mais indústrias. Mas colocar uma extração de mineração na ilha, eu acho estranho. Eu não sei se é possível existir ou não, não pesquisei sobre isso, mas eu acho estranho ter um local que você vai fazer escavação para conseguir minérios e metais numa ilha. E para essa área de mineração, o que eu estou imaginando? Colocar ela ou nesse canto ou nesse canto aqui, eu ainda não sei. E fazer uma parte de mineração como se ela estivesse entrando nessa montanha aqui, né? Que aqui tem um nível muito mais alto. E aí se a gente for ver, ó, tem 1, 2, 3 níveis. Então fazer alguma coisa como que se cada nível desse fosse uma mineração, né? Alguma coisa assim, seria interessante. Então eu vou tirar isso daqui. A nossa ideia vai ser tirar isso daqui para poder decorar o distrito 4 até esse canto e liberar esse
espaço aqui para a gente começar a finalizar a parte industrial. Então, isso daqui vai vir para essa região aqui. E aí, de pendência para essa região, vai ficar esse canto aqui. A parte de energia solar, ela tem que passar por alguns ajustes. Eu acho que colocar mais uma bateria aqui, é o que eu imagino, decorar essa região e talvez colocar mais um centro de reciclagem aqui não seja uma má ideia, tá? Para que esse centro de reciclagem agregue mais 25 caminhões, a gente tenha um número maior de caminhões aqui, então isso pode vir a acontecer. E o espaço que sobrar, desde que a poluição atmosférica aqui não atrapalhe, no caso não vai atrapalhar porque ela está indo para lá, a gente vai preencher com indústrias aqui para poder atender a questão de desemprego do nosso mapa. Então essa área provavelmente vai expandir até aqui, nós vamos ter que fazer um acesso dessa parte com essa avenida talvez, ou com essa avenida aqui, tem algumas opções aqui para a gente trabalhar. Então nós vamos ter que expandir toda essa parte aqui de indústrias. A parte de transporte de cargas, nós temos que rever algumas coisas aqui, eu estava acompanhando por um tempo. Isso daqui às vezes acontece. Eu acho que nós vamos ter que trabalhar um pouco nessa avenida, talvez fazer essa avenida com uma divisão no meio para que um lado comunique com aquela parte ali e depois abra aqui a avenida e essa avenida comunique com os portos, alguma coisa assim, né? Para tirar, por exemplo, esse acesso aqui, ó. E aí aqui a gente faria uma grande rotatória para esse caminhão não precisar cruzar aqui e fazer essa rotatória para chegar desse lado. Nós vamos ter que rever um pouco essa parte do acesso desses terminais de trem de carga aqui para melhorar um pouco essa região. Por exemplo, aqui, né? Aqui tem um cruzamento. Eu já tirei esse cruzamento algumas vezes aqui com o conector de faixas e ele sempre volta aqui. Eu não sei explicar o motivo, porque o caminhão que está saindo daqui, ele acaba querendo cruzar aqui e atrapalhando o trânsito. Então a gente poderia fazer uma rua vindo direto para cá. Não precisaria ter esse acesso aqui, tem opções para melhorar, além de melhorar o acesso com a rodovia também, é muito importante. Então tem bastante coisa para a gente ajustar nessa parte aqui. Eu acho que um episódio só para ajustar essa região vai ser necessário. Eu estava vendo aqui, por exemplo, a parte dos trens. Eu não preciso que esse trem saia, venha aqui e suba, né? Eu poderia fazer ele vir reto e já subir para vir para cá, né? Só que daí eu tenho que pensar que esse trilho de trem que vem desse terminal também tenha que vir para cá. Então, acho que a gente pode melhorar um pouco aqui também. Essa parte que a gente tem que rever a quantidade de trem de passageiros, talvez reposicionar um pouco aqui. Essa estação de trem vai ser necessário, jogar um pouquinho mais para o lado aqui. Não vai ser uma má ideia. Eu estava pensando inclusive em talvez fazer o acesso desse terminal de trem direto para cá, ó, para que ele não precise vir até aqui e ele acesse por aqui, ó. E aí o que aconteceria? Eu liberaria mais um espaço para a indústria aqui. Então isso que a gente tem que também rever nessa região aqui. E por que a gente tem que rever todos esses espaços? Porque nessa parte, uma coisa que nós temos que focar em colocar vai ser as indústrias características aqui. Nós temos planta química para colocar, nós temos usina de combustível para colocar, elétron, a farmacêutica e essa refinaria de petróleo também seria algo interessante para colocar. E aí a ideia é agregar elas nessa região aqui. O que eu não pretendo colocar nessa região, talvez a indústria que seja relacionada à mineração, porque daí quando a gente fazer a parte da mineração em outro local, a gente coloca essa indústria perto, faz ela como se fizesse parte de um complexo de mineração, é o que eu imagino. E a mesma coisa para a parte do petróleo. A minha ideia é manter o petróleo na ilha, eu já não acho isso tão estranho. Pelo que eu entendi, na expansão vai vir as plataformas de extração de petróleo no mar, então isso também vai ser algo que a gente vai agregar nesse canto do mapa, eu imagino. Então talvez a indústria característica relacionada a petróleo a gente deixe para ficar aqui perto, mas as outras eu quero colocar todas elas aqui. Então por isso que a gente tem que liberar o espaço da mineração, esses espaços aqui para poder adequar essas indústrias nesse local. Além disso, nesse local, o que tem de pendência que está tendo um problema, tá? Aqui no nosso porto. Se você olhar, eu coloquei duas ruas aqui, porque o que estava acontecendo? Estava começando a acumular muito caminhão aqui nessa rua. Era o primeiro ponto de engarrafamento que estava aparecendo no mapa.
Porque tanto o caminhão quanto a van que chegava aqui, ela vinha, fazia uma pequena parada e virava. Aí vinha outra atrás, uma pequena parada, aí ela deu uma parada, quer ver, ó? E ela vira. O caminhão a mesma coisa, ó, deu uma parada e aí ele vira. A outra van deu uma parada e vira. E aí começou a acumular muito caminhão aqui atrás. Aí o que que eu fiz? Eu fiz um outro retorno aqui para forçar os carros usarem essa entrada também. Porque o caminhão chegava aqui, ficava parado, ele não vinha aqui nessa segunda faixa e acessava essa entrada, ou vinha na terceira faixa e vinha acessar essa entrada. Ele não fazia isso. Ficava todo mundo parado para usar essa entrada. Então, quando eu fiz um retorno aqui, os caminhões agora eles viram aqui e já entram. A mesma coisa aqui, eles vêm aqui e já entram. E aí eles usam essa entrada aqui. Então isso melhorou um pouco, mas ainda é um problema, porque estava acumulando muito caminhão nessa região. Pode ver que até aqui, ó, tem bastante carro acumulando. Isso daqui estava pior pelo fato que os caminhões eles vinham aqui, eles entravam, eles usavam essa rua, vinham para cá e aí vinha para usar esse retorno. Eles não vinham aqui por essa avenida e faziam o retorno. Eu achei bem estranho, não entendi o porquê disso. Quando eu fiz esses acessos, eles fizeram isso, mas sem esses acessos, eles vinham para dentro do bairro para poder usar esse retorno. É um pouco estranho. Mas nessa parte, eu acho que vai ser uma das últimas coisas aqui na parte industrial que eu vou fazer, porque eu quero ver o que vai vir com a expansão dos portos. Eu vou aguardar o que vai sair na expansão para ver o que tem de diferente nos portos de cargas, para a gente repensar essa área utilizando melhor os portos de cargas que vão vir na expansão. Então essa parte aqui, além da gente preencher com mais indústrias aqui, deixar esse local completo, eu acho que aqui caberia bem uma indústria característica, por exemplo, nesse canto, preencher com mais indústrias aqui, talvez mais ruas, seja interessante. E a parte do porto, eu estou pensando em talvez centralizar ele um pouquinho melhor aqui, o trilho do bonde a gente vai ter que repassar, trazer o trem para cá que a gente não trouxe ainda, vamos fazer essa ligação aqui, por mais que esse porto esteja atendendo na sua grande maioria essa região, a grande maioria de carros que vem no porto aqui é dessa região, porque conforme foi aparecendo o engarrafamento aqui, eu preciso identificar da onde está vindo esses caminhões. Então, por exemplo, eu quero saber aonde essa van veio. Se a gente olhar aqui o proprietário, esse grupo aqui. Então, se eu focar nesse local, você vai ver que é essa indústria. Na grande maioria, são indústrias desse lado, tá? Essa soft ends aqui, é indústria desse lado aqui também. Então, quem está usando esse porto é mais essas indústrias aqui. Talvez pensar em algumas ruas aqui nesse meio de sentido único, para que, por exemplo, essa rua fosse nesse sentido aqui. Pegasse todas essas indústrias, viessem aqui, passasse por cima da avenida e já caísse direto no porto. Seria uma opção. Portanto, esse canto a gente tem que rever um pouco a malha viária aqui para comunicar melhor com o porto. Mas como eu comentei, eu quero ver o que vai ter de novo na expansão para colocar talvez um porto diferente, fazer uma ligação diferente. Talvez 2 portos aqui seja interessante. Fazer essa avenida maior aqui, um porto em cada ponto, para você conseguir dividir mais os caminhões nos portos da mesma maneira que a gente fez aqui com 3 terminais de trem de carga, né? Então isso talvez seja uma opção. Na parte de trânsito é o primeiro que eu vi que acumulou aqui, gerou engarrafamento no nosso mapa com uma certa frequência. Nesse canto, esses são os objetivos que eu tenho para fazer até o episódio 49, terminar eles, né? Finalizar o distrito 4, o de serviços ali e principalmente a área industrial. Para o próximo episódio, a minha ideia é começar a trabalhar nessa parte aqui do transporte de trem, tá? Vamos rever um pouco essa avenida, reposicionar esses portos, mexer um pouco nos trilhos de trem aqui para a gente conseguir fazer alguns caminhos mais fácil, para começar a pensar em liberar espaço, ter mais possibilidade de locais para a gente colocar as indústrias características, que daí vai ser o próximo episódio, depois a gente ajusta isso. Então nós vamos trabalhar para concluir esse lado aqui, esse canto. Depois a gente vem para concluir ou essa parte do porto aqui, ou concluir o distrito 4. Com tudo isso feito, a gente tem
questão do consumo de água e tratamento de esgoto bem definida, e aí a gente consegue chegar nesse local aqui e trabalhar bem nele também. E aí com isso a gente conclui bem essa região. Com isso, essa parte do mapa aqui vai ficar bem completa, vai ficar só pendente essa região aqui. Eu acredito que eu comentei em episódios atrás, mas a minha ideia é colocar um aeroporto nesse canto aqui, e o outro canto aqui eu não sei se colocar cidade ou alguma coisa assim, mas a ideia é ter um aeroporto nesse canto, porque como nós vamos ter uma concentração grande de prédios, uma concentração grande de pessoas, ter um transporte aéreo trazendo pessoas bem perto desse local, eu acho que vai ser bem interessante. Mas isso vai vir com certeza muito no futuro, né? A minha ideia não é fazer isso depois da gente concluir isso. Minha ideia é fazer essa parte aqui de trás aqui primeiro, depois fazer a parte da ilha, para depois ou fazer essa parte ou fazer essa parte, ainda não sei. E ainda tem essa parte de cima do morro que eu já tenho algumas ideias para ela, mas isso é plano futuro. Esse episódio foi isso, foi mais um episódio de um bate-papo, de um planejamento. Queria compartilhar um pouco essa parte das metas e dos objetivos que a gente tem até chegar no episódio 50. Me diga o que você achou desse tipo de vídeo. A gente não teve nenhum desenvolvimento aqui para fazer, foi mais um planejamento da nossa cidade mesmo. Lá no episódio 50, como eu comentei que eu quero fazer um tour, eu imagino também que uma segunda parte do vídeo, mais pro final do vídeo, eu vou fazer algo semelhante ao que eu fiz agora, traçando os objetivos para a gente completar esse mapa também. Mas diga nos comentários o que você achou disso, se acha válido ou não. Eu queria agradecer o seu tempo, a sua atenção, muito obrigado, até uma próxima e valeu!